Bom, é isso aí. Então, agora eu vou falar sobre o mistério de Cristo, que ele se manifesta em 4 dimensões. Por que 4 dimensões? É igual a um dado. Você pega o dado e tem 6 lados, né? Um cubo. Dá para manifestar os 6 de uma vez só? Não dá. Você joga o dado, aí vai cair um número para cima, um número por vez. É um só, é um, ou 2, ou 3, tem 6. Então Cristo é tão misterioso que na hora dele se manifestar vai ter que ser uma coisa por vez. É o mesmo Cristo, é um só Cristo, mas é tanto mistério que você vai ter que ir aos poucos. Então a gente colocou só 4 aqui, tá bem? Para a gente ir acompanhando aí. Qual que é o primeiro? Sua pré-existência e a sua encarnação. Nós vamos entender que Jesus Cristo é Deus. Já foi falado bastante sobre aqui na aula de teologia, de teísmo, tá bom? Já estamos falando bastante isso aqui também na primeira aula. Então a pré-existência, você vai ter que tirar uma vida inteira para poder meditar no mistério, e é meditar mesmo. Como pode, né? A pré-encarnação dele, a pré-existência dele, como pode? E a encarnação, tá bom? A vinda dele ao mundo, é você saber que ele pré-existia ao mundo e pré-existia a todas as coisas. Por quê? Porque ele é Deus, mistério. Não dá para esvaziar. Segundo mistério, a encarnação, ou seja, a humanização. Cristo é homem. Aí você fala, mas acho que isso aí é fácil, né? É homem e Deus. Eu trouxe um livro aqui, ó, tá? Documentos da Igreja Cristã. Teve um negócio que demorou mais de 300 anos para eles entenderem isso, porque tinha uma parte da igreja, que nem a irmã falou, como saber qual é a igreja verdadeira, ou qual é a doutrina verdadeira, doutrina do Evangelho e doutrina da igreja. Não é fácil porque a revelação vem aos poucos. Aí para uma parte da igreja foi revelado que ele é o Filho de Deus, para outra parte da igreja foi revelado que ele é o Filho do homem. Aí tinha um pessoal que falava o seguinte: quando foi que ele se tornou Filho de Deus? Olha, ele se tornou Filho de Deus no dia do batismo, porque no dia do batismo desceu o Espírito Santo sobre ele e em forma corpórea de pomba, abriu-se o céu e Deus disse, né? Este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Ele se tornou Filho de Deus no batismo. Aí você fala, que ensino maravilhoso, isso é um ensino bíblico puro e autêntico. Só que teve um pessoal que falou, não, isso é heresia. Ele já era Filho de Deus antes de nascer. Ele não se tornou Filho de Deus no batismo, ele já era. Ele é pré-existente. Não, ele se tornou no batismo, porque ele era filho do homem. Ele viveu 30 anos como um homem comum. Nasceu de Maria, foi filho de José, aprendeu a andar, aprendeu a falar, aprendeu a pensar, tinha fome, tinha sede, tinha sono, tinha medo, até os 30 anos. Aos 30 anos é que ele se batizou e o Espírito Santo veio sobre ele. Não, esse ensino está errado. Ele já é Filho de Deus. E a dificuldade não se resolveu do dia para a noite, demorou mais de 300 anos. Aí tinha um homem chamado Nestório, que eu vou falar isso aqui dele mais para frente, tá bom? Nestório, que ele falava o seguinte, olha, Jesus ele tinha 2 naturezas. Ele tinha uma natureza humana e ele tinha uma natureza divina. E as 2 naturezas estavam misturadas em uma só pessoa, formando uma só natureza. Parece lógico, né? Ele é Deus e ele é homem, as 2 naturezas se fundem e formam um só ser. Aí o pessoal falou, Nestório, você está errado, cara, não é assim. Ele tem 2 naturezas, mas as 2 não se confundem, não tem nada misturado aí, ele não está confuso. É uma natureza humana e uma natureza divina. Mas até você chegar nessa inteligência, para você não confundir uma verdade eterna, que é tão difícil de entender, com uma heresia nova, demorou muito tempo. O pessoal foi lá e falou, olha, vamos lá ler isso aqui, vamos ler Tiago, Mateus, João, vamos ler, e ler no grego. Por isso que na hora de fundamentar a doutrina, a gente não fundamenta a doutrina usando uma tradução, tá bom? Doutrina não se fundamenta usando uma tradução de Bíblia. A doutrina se estabelece utilizando a Bíblia no original.
que é o grego e o hebraico. Bom, com essa palavra aqui já destrói um monte de coisa, porque tem até uma igreja aí que surgiu, que ela tem as doutrinas dela baseadas numa nova tradução. Por causa da tradução, heresia. Não dá para você ter uma doutrina bíblica, 100% bíblica e apostólica, baseada numa tradução. Tanto é que você não sabe qual tradução você vai usar. É a João Ferreira de Almeida, atualizada, revisada, é a Standard, é a do King James em inglês. Qual tradução você vai usar? Então, doutrina bíblica, você precisa do grego mesmo. E aí é que é a necessidade dos doutores que Deus levantou. Porque os doutores Deus levantou para eles terem paciência para estudar a Bíblia em grego e em hebraico. Porque tem que ter paciência. Você tem que ter a vida voltada para isso aí. Para você ler a Bíblia em hebraico, para você ler a Bíblia em grego, para você entender a coisa no léxico, sabe? Comparar as versões. Você pegar uma doutrina e você ir na raiz dela lá no começo da história da igreja. Como que foi entendido. Você ir para Lutero. Tem que ter muita paciência, tem que devotar vida para isso. Por isso, quando a gente chega hoje, aqui no século 21, as doutrinas já estão estabelecidas para a gente, mas elas não vieram do dia para a noite. Elas vieram consagradas pela tradição da igreja, aonde os doutores que foram levantados foram no original. E mesmo os caras lendo no original, tem o outro que falou, não é. Tem duas possibilidades no original. Veja só a humildade que a gente tem que ter para poder servir a Deus. Porque tem dois caras, dois teólogos renomados, pesados, que leem a Bíblia no original em grego e hebraico e falam, pode ser assim e pode ser assim. E os dois estão certos, hein? Não é que está errado, um está certo ou está errado, não. Os dois estão certos do ponto de vista. E qual a doutrina vai prevalecer? Aquela que o Espírito Santo vem trazendo nas costas, essa daqui. E o apóstolo Paulo fala, vocês querem ver? Tem Apolo, não tem? Mas tem Pedro também, e tem Paulo, e tem Cristo, e tem o Espírito Santo. Ó, cada um recebeu uma parte da doutrina, só que um plantou, o outro regou, e Deus deu o crescimento, de tal sorte que nem Apolo é alguma coisa, nem Pedro, nem Paulo, mas sim Deus que dá o crescimento. Só vale alguma coisa você ser presbiteriano se Deus der o crescimento da doutrina presbiteriana, senão não vale nada. Só vale alguma coisa você ser pentecostal se Deus der crescimento para a doutrina pentecostal, senão não adianta nada. Só vale quando Deus dá o crescimento. A verdade é aquela que Deus entregou para você através do ministério em que Deus te colocou. Porque a verdade ela está assim, ó, multifacetada, tá? Quer dizer, ela se manifesta de várias formas. Olha lá, ó. Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo é homem, e ó, Jesus Cristo é mestre, ó. O seu ministério terreno como doutrinador. Você imaginar que Jesus ele surge num cenário que tem mestre para tudo quanto é lado, e ele consegue trazer uma doutrina original, e ele ensinou pouquinho, tá? Jesus não ensinou tudo. Ele fala lá no Evangelho de João, capítulo 14, eu falei as coisas e vocês não puderam suportar antes, e não podem suportar agora também. Capítulo 14 de João. Ensinou e o pessoal não conseguiu suportar, e ele fala, nem agora vocês conseguem suportar. O que Jesus levou para a eternidade não está escrito, entendeu? Eu trouxe um monte de bagagem, vou ter que voltar com a bagagem tudo de volta, que só deu para usar uma linha de mão. Você vai fazer o quê? Eu pensei que ia fazer um frio daquele, então eu trouxe a casa inteira, mas usei só uma linha de mão. Essa aí é a ideia. Jesus trouxe muita coisa, mas levou tudo de volta. Por quê? Veio para o que era seus e os seus não o receberam, né? Fez o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Mas a todos que o recebeu, deu o poder. Aí ele falou, eu estou indo embora, estou levando a minha bagagem, mas eu vou deixar o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai ensinar vocês aí com o passar do tempo, que é muita coisa, não vai dar para você suportar agora. Mestre, ó. Mestre, meus irmãos. Mestre é difícil, viu? Vocês devem saber. Aprender com o mestre é difícil. Porque o mestre tem tanto conhecimento, mas tanto conhecimento,
que quando ele começa a falar, você fica pequeno, sabe? Esse é o sentimento que eu tenho quando os mestres estão falando. Eu não falo nada, sabia? Quando o mestre está falando, eu ouço a palestra assim, ó, quietinho. Teve um tempo que eu era mais falador, né? Mas agora não, eu ouço, o homem vai falando, eu vou pensando o que eu vou perguntar, porque é muita coisa. Ele tem muita bagagem, ele conhece muito mais do que eu, mas muito. É viajado, é estudado, e é esclarecido, e é humilde, é muito humilde. Então, você imagina Cristo, que é o grande mestre, e no começo tem Pedro, que é mó falador. Ele fala, mas no finalzinho ele já não está tão falador assim. E quando ele fala errado. Você percebeu? Pedro falando e sempre sendo corrigido. Ô dificuldade! Jesus corrigindo Pedro toda hora, porque ele fala uma coisa e ele falou errado toda hora, que é o que mais falava. Jesus é um mestre. Então, se ele é um mestre, ele vai nos ensinar. E como que Maria aprendeu? Estou falando para vocês não perguntarem, tá? Porque a gente abre o espaço para perguntar mesmo. Agora veja só, vocês estão ouvindo nesse momento. Você vê que a cultura do brasileiro é uma cultura do cara impaciente. Ele não tem paciência para ouvir uma palestra, uma explicação, uma aula. Ele corta na metade e vai para o próximo. Sai, se dispersa, perde a atenção. Não dava para perder a atenção com Jesus, porque ele começava a ensinar e ele ia anunciando, e raras vezes ele abria oportunidade para alguém falar alguma coisa, porque não adiantava falar. Falava ainda, ele tinha que corrigir, porque as pessoas falavam. E não é só os homens não, tá? Os anjos também são assim, tá bom? Os anjos, ele contou uma parábola, que é a parábola do joio e do trigo, e ele falou que os anjos chegaram e falaram: Senhor, não plantaste aqui boa semente? Sim. E por que nasceu o joio? Foi o inimigo que fez isso. Senhor, queres que vamos arrancá-lo? Não. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Mas Senhor, até a ceifa vai demorar muito. Não, vocês sabem a diferença entre o joio e o trigo? Vocês sabem exatamente. Será que o joio não está lá entrelaçado com o trigo? Se você me arrancar um pé de trigo, eu perco a lavoura. Não, vamos deixar crescer até o final, os dois juntos. O ímpio e o justo, o salvo e o perdido, o de Deus e o que não é de Deus, até o fim do mundo. Quando chegar o fim do mundo, aí eu enviarei os meus servos, que não são vocês, tá? Não são vocês, são outros anjos. E aí esses outros anjos que vão estar preparados para aquele dia, é eles que vão colher do meu reino tudo que causa escândalo. Porque os anjos, nem todos os anjos têm o discernimento um do outro. Não tem. Quer dizer que esse negócio de a gente não entender, não é só nosso, nem os anjos entendem. Nem os anjos. Se até os anjos têm dificuldade para entender, quanto mais a gente mortal. Tem que depender mesmo de Deus, né, irmãos? Cristo é um mestre. Ele é um mestre, ele pode ensinar tudo, mas ele ensina o que ele quer, do jeito que ele quer, quando ele quer, da forma que ele quer, para quem ele quiser. E se não quiser, você acha que é fácil para Jesus? Curou os 10 leprosos. Os 10. Se 10 leprosos for curado aqui na nossa igreja hoje, ou assistindo esse vídeo, sabe? 10 leprosos, o que a gente vai fazer? Pega o microfone, coloca na boca dele e manda ele dar testemunho. Faz um CD e manda para todo mundo. Jesus disse o que para eles? Ide mostrar-vos ao sacerdote e oferecer o que diz a lei. Não colocou o microfone e mandou ele sair contando testemunho. Isso é um tapa na cara, por assim dizer, né? Um contrassenso, né? Do jeito que a gente faz e do jeito que Jesus fazia. Era para os leprosos irem para casa de boa, sem falar nada, só para os parentes, só para os amigos, lá, só para quem for. Não é para virar propaganda de televisão, mas a gente faz ao contrário. Jesus é um mestre, por causa que ele falava para o pessoal: não conta para ninguém. E o pessoal ia lá e contava para todo mundo. Jesus queria que eles contassem para todo mundo? Não é para contar mesmo para todo mundo. Por causa disso aí, ele não podia entrar em várias vilas, diz o Evangelho, por causa da propaganda. A propaganda impedia Jesus de entrar nas vilas e contar o Evangelho para as pessoas. Ele não podia entrar nas cidades, quer dizer que só atrapalhava, não ajudava. A propaganda não ajudava, atrapalhava, e ele não podia entrar e pregar pessoalmente. Veja só, Cristo é um mestre, né? E o seu mistério celeste como intercessor, o seu ministério celeste como intercessor. Neste exato momento agora, Cristo está à direita de Deus,
E aí o autor aos Hebreus diz que ele vive para interceder por nós. É o ministério dele agora. Fica aqui, filho. Deus disse para ele: assenta-te à minha direita, até que eu haja colocado todos os teus inimigos como suporte para os teus pés. Mas Senhor, foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Fica sentado aqui. Mas Senhor, com todo o poder nos céus e na terra, eu posso abrir os céus agora e fazer uma grande obra de conversão. Fica sentado aqui, até que eu haja colocado todos os teus inimigos por escabelo dos teus pés. É lógico que eu estou interpretando, né? Não é bem assim. Mas é para dizer o seguinte: o teu ministério agora é ficar sentado aqui, intercedendo pelos seus irmãos. Mas e quem vai ficar lá embaixo? O Espírito Santo. Agora é a economia do Espírito Santo. Agora a igreja é do Espírito Santo. Agora é Ele que vai falar, é Ele que vai exortar, é Ele. E eu, Senhor, quando eu mandar. Quando vai ser, Senhor? Quando eu mandar. Eu não coloquei os teus inimigos por escabelo dos teus pés ainda. E o que eu vou fazer aqui do seu lado? Intercede, fala comigo, ouve as orações. Eu posso ouvir as orações no automático? Não. O Espírito Santo tem que ensinar eles a orarem primeiro. Olha a submissão do Filho, agora, que tem todo o poder no céu e na terra. Depende do Espírito Santo ensinar a gente a orar. Depende do Espírito Santo orar por nós com gemidos inexprimíveis. Depende de esperar as orações chegarem lá, na presença de Deus, para Ele interceder por nós, para Deus nos responder por meio do nome de Jesus. Só que assim, é tão rápido, né? Que a gente não percebe que tem esse processo inteiro. Mas tem esse processo inteiro. E ainda tem que vencer o outro, né? Querendo atrapalhar a nossa vida e nos colocar em desnível, né? Mas o ministério de Jesus agora é o de sumo sacerdote de Deus. É ficar do lado de Deus, sentado, né? Ou de pé, porque Estevão viu ele de pé, né? Eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas ao lado direito, intercedendo por nós. Aí você fala o seguinte: mas não é muito chato ficar sentado 2000 anos sentado? Mas é o papel dele, é para ficar sentado lá mesmo. Agora é a hora do Espírito Santo, e tudo que ele vai fazer tem que fazer pelo poder do Espírito Santo. E ele tem todo o poder nos céus e na terra, e ele faz pelo poder do Espírito Santo. Mas ele não tem autonomia para chegar aqui e se mostrar para nós, sabe? Ele tem autonomia, mas ele usa essa autonomia? Não usa. Ele tem autonomia, mas ele não usa. Por quê? Porque o Pai é maior do que eu. Palavras dele: o Pai é maior do que eu. Tem que ser feita a vontade do Pai. Do Pai, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Mas que pai é esse que não é obedecido nem pelo filho dele? Não é pai, né? Não. Em tudo foi obediente até a morte, e morte de cruz. E aí Deus consagrou ele sumo sacerdote. E onde que o sumo sacerdote mora? No templo. É lá que ele mora, no templo. A obrigação dele é morar no templo. E ele não pode sair do templo. Por quê? Se ele sai do templo, ele se suja, ele se contamina, e ele tem que oferecer um sacrifício. Ele já saiu do templo uma vez, ele veio dos céus à terra. Agora é oferecer um sacrifício, está nos céus. Voltará? Voltará. Já voltou? Não voltou. Não voltou ainda. Tem muita coisa para ser falado sobre o ministério sacerdotal de Jesus. Que Deus nos dê graça e a gente consiga aqui, bem? Isso aqui é só um rascunho, tá? Só um esboço, ó. Falar sobre a pré-encarnação, a humanidade, ele como mestre e ele como seu sacerdote. E é o único que você precisa, tá? Você não precisa de mais outro. Só de Cristo como seu sacerdote, nesse momento. Tem algumas pessoas que dizem que Jesus apareceu para elas, tá? Se apareceu, é uma visão, como aconteceu com o apóstolo Paulo, com o apóstolo João. É uma visão. O apóstolo Paulo fala: eu tive uma visão. João disse: eu tive uma visão. Então não é o Cristo de carne e osso, tá bem? Que deixou o céu e veio. É uma visão, é uma cristofania isso aí. Essa palavra vocês podem anotar, tá bem? É uma cristofania, é Cristo aparecendo. Quer dizer que ele não está preso aos céus, mas na hora de se manifestar é uma visão. Tanto é uma visão que o apóstolo João, no final do livro do Apocalipse, vai adorar Jesus
Aí o anjo fala: não, não faça isso não, eu sou um anjo, sou teu irmão. Ah, mas isso não é o Cristo? Não, não, sou um anjo, eu estou representando ele, é uma visão isso aqui, não confunda. O Filho de Deus vai se manifestar ainda. Quando ele se manifestar você vai saber, tá? Então não confundir. Glória a Deus, né? Estudar cristologia, né? Ah, uma benção, né, meu?